desacelerando a roda. Prarte, Neia e Olazir Dark partiram de Kazaga, em relativo triunfo. Embora ela estivesse preocupada com o fracasso em capturar Astraca, ela procurou por horas, mas não encontrou nem a pele nem o cabelo do homem de cima, embora um bom número de soldados comuns tenham sido capturados graças à ajuda aérea de Olazir Dark. Inicialmente, quando ela começou a perseguição, ela puxou seu arco ao ver pela primeira vez esses inimigos de seu Deus fugindo para salvar suas vidas. Bem acima deles, eram meros pontos, menos que formigas, mas mesmo àquela distância do alto ela sabia que sua flecha seria guiada para perfurar corações e gargantas. Ela preparou sua primeira flecha, e respirou fundo enquanto colocava força no tiro, apontando-a para um homem, e decidindo que ele morreria. Então, atrás dela, o toque de Cese caiu em seu ombro. Não foi nada demais, apenas um simples toque da mão de sua amiga dobrada sobre o espaço onde a armadura se unia do ombro à base do pescoço. Neia olhou por cima do ombro com perguntas nos olhos. Cese balançou a cabeça. Neia olhou de volta para o ponto em fuga, e puxou a corda de seu arco novamente enquanto verificava seu alvo. A mão apertou novamente. Não, Cese disse, e balançou a cabeça novamente enquanto Neia olhava para ela pela segunda vez. Embora o vento uivasse ao redor delas no céu, Neia a ouviu perfeitamente. Ela segurou a flecha por um longo momento. Depois relaxou, e colocou a flecha de volta na aljava. Obrigada, Cese. Neia disse suavemente com um aceno de cabeça. Guerra. Nade muito profundamente, e você se afogará no sangue que derramou. Neia pensou consigo mesma com tristeza. Estes eram homens quebrados que perderam a vontade de lutar. Derrubá-los não seria uma batalha, mas um assassinato. Em vez disso, ela supervisionou outra captura. Olazir Dark desceu sob suas instruções, e pousou na frente dos soldados em fuga, entre o dragão, o arco em punho, e a arma mágica apontada. Não havia vontade de lutar, então outro grupo de 5 se rendeu a ela. Ela rapidamente os amarrou, e protegeu para que seus próprios soldados os encontrassem, depois de interrogá-los em busca de qualquer informação que eles pudessem ter escondido sobre sua pessoa, e então partiu novamente, deixando-os para sua inevitável descoberta. Essa foi a rotina durante horas após o término da Batalha de Kazaga, e continuou até a noite, quando ela retornou para fora da cidade. Os restos do cerco ainda estavam frescos, mas muitos dos corpos já estavam enterrados, e os mortos despojados de qualquer armadura ou arma útil. Quando pousaram, Neia desmontou de Olazir Dark, e se aproximou da frente para encontrar seus olhos novamente. Obrigada mais uma vez, você foi muito útil, mas também obrigada por realizar um sonho da humanidade. Ele olhou para ela com curiosidade. Neia sorriu. Todo ser humano que já nasceu desejou em algum momento de suas vidas voar como um pássaro ou um dragão, inclusive eu. De nada. Olazir Dark disse, experimentando as palavras pela primeira vez. Era estranho pensar em um humano como algum tipo de nobre, mas ela tinha uma posição elevada na organização do rei feiticeiro, e um olhar em seus olhos disse a ele por quê, e quando ela tocou o nariz dele quando ele se abaixou para olhar para ela, ele sentiu o frio da morte acariciá-lo. Foi um momento que ele só sentiu uma vez antes, e essa não foi uma lembrança agradável. Eu percebo que deve ser estranho e raro um dragão carregar um humano, então o mínimo que posso fazer é expressar gratidão. A cidade poderia não ter caído sem você. Você pode ficar comigo durante o cerco de Prarte. Com sua ajuda, não tenho dúvidas de que poderíamos vencer. Neia disse a ele com entusiasmo. Olazir Dark balançou a cabeça. Não, estou sendo enviado para a invasão da teocracia Slane e Abelion Hills junto com o resto da minha família. Eles têm algum tipo de tarefa para nós. Sobre Prarte, a defesa da cidade cairá sobre você. Ele disse. Neia sorriu para ele, esse sorriso não era tão amigável quanto o anterior. Que pena para remédios então. A boca de um dragão teria sido uma morte rápida e lendária. Ela riu um pouco, e acrescentou. Você se esforçou muito nisso por todos nós, e deve estar com fome. Certamente foram levados alguns cavalos que podemos oferecer para você comer. Ela perguntou. Olazir Dark estava realmente com fome, já fazia algum tempo que não comia, e isso tinha sido uma grande quantidade de voos e lutas. Ele comeu alguns durante a batalha, mas uma refeição, não foi. Não direi não a uma boa refeição. Ele disse. Vamos cuidar disso então,
tenho que ir até a cidade e verificar algumas coisas, mas vamos trazer um pouco de carne assada para você o mais rápido possível. Ela disse, e ele acenou educadamente em resposta antes de Neia e Cese partirem. Não foram poucos os que pararam de trabalhar quando o dragão e seus cavaleiros desembarcaram, mas o trabalho deve ser feito, e para seu crédito, seus olhares não duraram muito antes de retomarem o trabalho de campo, despojando os mortos de suprimentos vitais e destruindo o cerco em busca de equipamento para materiais úteis. Neia, no entanto, tinha sua própria tarefa a cumprir e começou a realizá-la com grande vigor e entusiasmo. Ela procurou os sacerdotes dos deuses antigos, Amrantacos, sobre quem ela havia lido. Encontrá-lo não foi difícil, ele estava realizando cultos durante a batalha, e ele ainda continuava, tamanha era a angústia que muitos seguidores dos antigos deuses sentiam com o que estava acontecendo em suas muralhas. Ela chegou às portas duplas com Cese ao lado, e elas entraram juntas. O padre estava no outro extremo do templo, e foi o primeiro a ver a dupla. Ele congelou. Neia e Cese tornaram-se conhecidas o suficiente para serem reconhecidas à primeira vista, e encontrá-la entrando em seu templo foi um choque. Quando o padre congelou, os fiéis se viraram para olhar por cima dos ombros para ver o que o perturbara tanto que ele parou. Neia optou por não permitir que o silêncio se tornasse estranho, e falou imediatamente. Lamento interromper seu culto, eu teria ficado contente em esperar, mas como você fez uma pausa, suponho que devo lhe contar uma coisa. Ela disse, o silêncio permaneceu enquanto eles esperavam para ver o que ela diria. Vencemos. O rei Astraca foi derrotado, e seu exército foi completamente derrotado, eles foram expulsos das muralhas, e fugiram para casa. Neia disse sem rodeios. Em grande parte porque vim aqui nas costas do dragão para ajudar, descobri que o sopro do dragão é muito eficaz para derrotar reis indignos. Ela adicionou. As reações dos cidadãos da cidade e do padre variaram de tristes a horrorizados e fascinados, mas Neia deixou tudo isso de lado para continuar. No entanto, como você pode imaginar, há muitos mortos, e eles devem ser devidamente enterrados e receberem seus últimos ritos, já que o padre aqui é muito respeitado por sua piedade, e espero que todos aqueles que se opõem a mim sejam seguidores dos antigos deuses. Eu queria solicitar a assistência imediata dele, e de alguns membros de seu rebanho para cuidar dos mortos, para que eles possam ser devidamente enterrados. Eu sou Amrantacos. E sim, farei o que você pediu. O velho disse solenemente. Então você seria Neia Baraja. Ele disse suavemente. Eu sou. E esta é Cese Delta. Neia disse, apontando para a donzela demônio ao lado dela. Pensei que você seria mais alta. Ele disse reflexivamente. Neia revirou os olhos. Todo mundo fala isso. Ela disse. No entanto, eu sou ela. Sei que não sou bem-vinda neste templo, e não tenho intenção de impor ainda mais. Se não fosse pelas necessidades dos mortos para o serviço final dos vivos, eu não incomodaria você. Hostilidade e medo estavam no ar quando sua identidade, e a da empregada demoníaca ao lado dela, foi confirmada, mas Neia estava bem acostumada com isso, e ignorou. Vá até o portão da frente com qualquer voluntário, o dragão lá fora não irá te machucar, eu te dou minha palavra, ele sabe que a batalha acabou. Ela disse com algum grau de ternura em sua voz. Ninguém se mexeu. Finalmente, Amram falou. Irei primeiro para garantir a segurança do lado de fora, depois voltarei para todos vocês. Ele disse aos frequentadores do templo. Eles relaxaram visivelmente. Você vai me acompanhar? Amram perguntou educadamente. Não que eu não acredite em você, mas... Bem, eu não acredito na esposa da mulher que matou meu filho. Ele disse friamente enquanto passava por elas. Neia o seguiu, registrando surpresa com suas palavras. Quando saíram, Neia escolheu abordar a estranha declaração. Esposa de quem matou seu filho? Perdoe-me, padre, mas não sei do que você está falando. Neia disse enquanto Cese assumia uma posição de segurança atrás de Amra. Sua esposa, Scana. Ele disse com hostilidade e amargura na voz. Ela matou meu filho em um combate individual. Oh, Scana não é minha esposa. Ela é minha amante, sim, mas... Agora que você mencionou... Neia parou de falar, e bateu a palma da mão no rosto. Suavemente ela disse. Scana. Que diabos? Ela olhou para o padre cuja expressão se transformará em curiosidade.
Ela pediu que, se fosse morta, sua lápide fosse inscrita com o nome Skana Baraja. Ele esclareceu. Eu apenas presumi. Ele parou quando Neia balançou a cabeça, e riu. Ele olhou para ela com uma expressão dura no rosto. A risada de Neia fez uma pausa. Não estou rindo de você, padre. Minha Skana tem um pouco. Como posso dizer isso? Ela fez uma pausa, e pensou em suas palavras. Bem, ela não é chamada de Skana, ousada à toa, já que é mais provável que ela haja do que a maioria. Obviamente o guerreiro que ela enfrentou era formidável, e ela não tinha certeza se iria vencer, então ela escolheu usar meu sobrenome para si antes de me pedir em casamento adequadamente. Essa mulher não é exatamente conhecida por seu senso de propriedade. Eu vejo. Amran disse enquanto caminhavam. Se vale de alguma coisa, não duvido que ela tenha pensado muito bem em seu filho, se escolheu usar meu nome como fez, e tenho certeza de que ele teve uma morte limpa, fazendo o que achava certo. Neia disse. Ainda morto. Ele disse amargamente. Não havia mais nada a ser dito em resposta a isso, mas Neia o levou para um breve desvio no caminho em direção ao portão, arrancando dele um breve olhar desconfiado. Só preciso conversar com o contramestre. Tem um dragão faminto lá fora que precisa ser alimentado, você sabe. Ela o lembrou. Oh! Foi tudo o que ele respondeu. O desvio foi breve, e o contramestre foi rápido em começar a preparar uma grande quantidade de carne. Eles chegaram ao portão danificado, e encontraram muitos soldados da Justiça Negra ainda cuidando dos feridos, e removendo os escombros. A luta tinha sido obviamente muito acirrada, e poucos poderiam parecer qualquer coisa além de aliviados ou exaustos. Não poucos estavam trabalhando apesar de feridas de algum tipo. Neia o conduziu para fora do portão, e ele olhou em volta enquanto seu pessoal trabalhava. As baixas não tinham sido terríveis, isso estava claro. Mas nem tinha sido uma vitória sem derramamento de sangue. Um sacerdote da Justiça Negra vigiava os seus próprios mortos enquanto, um por um, os corpos lhe eram trazidos, cada um identificado pelo nome, e depois verificado numa lista. O que eles estão fazendo? Perguntou Amran, apontando para o padre que manuseava os documentos ao lado dos mortos. Verificando quais eram seus desejos finais para a disposição de seus restos mortais. Neia respondeu. Eu não entendo. Amran disse. Você não enterra seus mortos? Ele perguntou. Alguns. Neia disse. Outros são entregues às chamas. Alguns de nossos mais bravos mártires fizeram isso por eles. Nós os honramos publicamente, e queimamos seus corpos, deixando sua chama iluminar a noite, e a fumaça levar seus espíritos para o além. Outros escolhem para serem enterrados onde a terra será cultivada, para que possam tornar os campos férteis por mais um ano, perpetuando o ciclo da vida, servindo de alimento para as colheitas das quais viveram quando eram como nós. Outros, porém, optam por tornarem-se mortos-vivos para que possam continuar seu serviço após falecerem. Amra olhou para ela com horror. Nós não vemos os mortos-vivos como você. Neia disse. É verdade que um morto-vivo selvagem é uma coisa perigosa, mas uma fera selvagem também o é, mas não protestamos contra os males do gado ou dos cães. Desta forma eles podem continuar a trabalhar para os vivos pelo tempo que quiserem. Para alguns é por um período fixo, outros escolhem a perpetuidade, e eles entregam seus esqueletos mortos-vivos a quem desejarem. Ela adicionou. Amran ainda parecia desconfortável quando se aproximaram do portão, e 4 de seus guardas começaram a abri-lo para ela. O que você fará quando morrer? Amran perguntou a ela. Neia não parou para responder. Estou oferecendo meu corpo ao rei feiticeiro. Ele pode fazer o que quiser com meu cadáver quando eu passar. Sua Skana, ela não se importa com isso? Ele perguntou curioso. Neia riu levemente. Eu não a amaria como amo, se ela não pudesse entender ou aceitar meu senso de dever para com meu Deus. Talvez Amran tivesse perguntado mais, mas sua mandíbula não conseguiu se fechar para formar uma palavra quando viu um dragão real, e vivo pela primeira vez em sua vida. Olazir Dark era um dragão de aparência muito impressionante, então Neia não culpou o sacerdote por seu silêncio. Ela não diminuiu os passos, e ele teve que se mover rapidamente para alcançá-la. Quando ela se aproximou, ele abaixou a cabeça na frente dela novamente. Espero não ter deixado você esperando, Olazir Dark. Neia disse educadamente. Negócios para cuidar, e tudo mais. Porém, falei com o contramestre, e eles estão preparando uma refeição para você,
iremos levar você para comer. Como quiser, Papa Neia. Ele disse com deferência, fazendo Amra engolir em seco enquanto o dragão falava em tom subordinado. Olazir Dark olhou para o padre, como se estivesse se perguntando por que ele estava com Neia, e Cezé. Não ligue para ele. Neia disse, gesticulando para Amra. Ele é um sacerdote dos deuses antigos, veio para cuidar dos mortos de sua fé, ele veio primeiro para ver que era seguro, agora que ele sabe que você não vai se voltar contra ele ou qualquer um. Ele retornará, e trará seu pessoal para trabalhar. Ela disse pacientemente. Eu vejo. Olazir Dark disse. Ela está certa, contanto que você não ataque, você não será atacado por sua vez. O dragão disse, e tudo que Amram pôde fazer foi acenar com a cabeça. Um conselho, sacerdote dos deuses antigos. Ele disse com um tremor em seu corpo maciço. Não lute contra a roda giratória, o deus deles está se levantando, ele poderia me matar em um instante, todos vocês vivem porque ele escolheu não matá-los. Esteja nas costas dele ou do lado, não bloqueie seu caminho. A voz do dragão aconselhando-o a se render totalmente deu ao sacerdote um arrepio nos ossos que não tinha nada a ver com o hálito frio que vinha da fera gigante, mas ele não pôde dizer nada em resposta, então ele se virou para Neia. Estou satisfeito, irei, e trarei meus adoradores para trabalhar. Bom, Neia disse. Vou deixar você com isso então. Ela disse. Deixe isso para ele. Ela fez companhia com Olazir Dark fora da cidade, e conversou preguiçosamente entre ele e Cezé enquanto observava pacientemente o comportamento de suas próprias forças, e dos cidadãos que vieram ajudar de alguma forma, cuidando dos mortos ou limpando os detritos. Ela não tinha ilusões sobre sua lealdade. Browning e Amra eram duas figuras importantes da antiga fé, e por causa de seu caráter e força de personalidade, Kazaga tinha sido uma das poucas cidades no norte a não ter se submetido ao poder do rei feiticeiro. A religião faz incursões profundas rapidamente. Ela se desiludiu da noção de hostilidade total. Mas eles também não eram seus seguidores, devidamente tratados, cederiam à rainha Calca quando a guerra terminasse. Eventualmente, como prometido, vários carrinhos de carne bem cozida foram trazidos, e lentamente levados até um dragão faminto. Aqueles que puxavam as carroças eram humanos, ela riu ao vê-los tentar usar cavalos, e os animais travaram, e não se aproximaram nem um pé do dragão. Então os humanos o soltaram, recrutaram mais algumas pessoas, e empurraram os carrinhos manualmente. O que é esse cheiro maravilhoso? Olazir Dark perguntou enquanto eles se aproximavam, e a brisa levava o cheiro até eles. Neia respirou fundo. Essa seria a carne, Olazir Dark. Neia olhou para ele interrogativamente. Você nunca cozinhou antes? Olazir Dark olhou para ela surpreso. Nunca. É isso que cozinhar faz. Ele exclamou. Ele estava salivando o suficiente para que Neia se afastasse com um pé sólido para evitar gotículas de sua boca. Neia riu. Você acha que cheira bem? Espere até provar. Olazir Dark não teve que esperar muito. Algumas costas fortes fizeram um trabalho rápido para trazer a fila de carroças até ele. Obrigada. Neia disse educadamente, mas os humanos da cidade que realizaram a tarefa não demoraram a aceitar sua gratidão. Estar próximo de um dragão faminto normalmente não era a maneira de garantir que você morresse de velhice. A fera faminta curvou a boca sobre uma carroça após a outra, e comeu em grandes e satisfatórias mordidas. Essa foi a melhor coisa que comi em toda a minha vida. Olazir Dark disse em choque. Humanos comuns comem assim, enquanto eu, um rei dos dragões, comia. O que eu comi durante toda a minha vida? Ele balançou a cabeça, consternado. Essa foi apenas uma comida comum. Elaborou Neia. Eles apressaram-se porque eu disse a eles que você estava com muita fome, então pode faltar o tempero habitual. Carne cozida lentamente pode levar muitas horas, envolve molhos meticulosamente elaborados, e muitos temperos que atraem com cada grama de sabor. O que você acabou de comer foi a comida apressada de um acampamento com suprimentos limitados. Olazir Dark olhou para ela incrédulo. Não acredite apenas na minha palavra. Quando você for para Belium Hills, peça uma refeição cozida lentamente quando o tempo permitir, você não ficará desapontado. Neia disse com confiança. Por enquanto, porém, eles parecem ter tudo bem sob controle. Eu ia fazer com que levássemos armaduras e espadas dos derrotados conosco.
Mas Kazaga pode acabar precisando disso novamente, já que não capturamos Astraca, então agora que você comeu, deveríamos ir. Olazir Dark abaixou a cabeça, e olhou ansiosamente para as carroças agora vazias enquanto Neia e Cezê recuperavam suas posições na cela. Sem discurso? Cezê perguntou. Não desta vez. As ações feitas hoje valeram 10.000 palavras. Neia respondeu, e as grandes asas do rei dragão de gelo transformaram-se na montaria da papa guerreira, espalhadas como se quisessem engolir o mundo. Ele as bateu, e gradualmente subiu no ar, lentamente ganhando sustentação até que a cidade parecesse pequena abaixo deles, então ele decolou, e voltou na direção de Prarte. De tão alto, Neia começou a entender a arrogância dos dragões, voando alto no ar, todo o mundo parecia pequenos pontos, grandes cidades eram como formigueiros, e as pessoas agitadas eram como insetos, e os dragões podiam olhar para eles de cima, como se fossem deuses. Ela balançou a cabeça, que erro terrível seria se alguém olhasse para o rei feiticeiro dessa maneira. Quando desembarcaram em Prarte, foram recebidos como heróis, aplausos vindos das muralhas começaram a ecoar por toda a cidade antes mesmo que Olazir Dark pudesse pousar. Parecia estranho para o dragão ele ser aplaudido, mas não era algo indesejável, afinal, quem não gosta de elogios? Ele fez uma pose majestosa quando pousou, e se abaixou para permitir que Neia e Cezê desmontassem facilmente. Novamente ela foi na frente dele, e colocou a mão em seu rosto, e aquela aura fria, fria o suficiente para que o dragão de gelo sentisse, varreu sobre ele novamente, sua voz era calorosa, e seus olhos pareciam uma espécie de escuridão adormecida que ele não queria despertar. Obrigada mais uma vez, gostaria que você pudesse ficar, esta pode ser a batalha mais difícil da guerra, e um dragão seria uma adição bem-vinda. Você é um dragão o suficiente. Ele disse com uma sinceridade que surpreendeu a ambos, e levantou-se novamente do chão, e voou para longe sem dizer mais nada. Os portões não puderam abrir rápido o suficiente para a satisfação de seus ansiosos apoiadores. Neia e Cezê voltaram em direção ao portão, e encontraram Tinamok esperando na entrada a pé. Quando ela se aproximou, ele abriu os braços, e a abraçou. Bem-vinda de volta, ele disse com um sorriso caloroso, e olhos brilhantes, parecendo em cada centímetro um tio alegre. Ela retribuiu o abraço amigável antes que ele se quebrasse, e sorriu para ele com confiança. Bom estar de volta. Ela disse, embora graças aos aplausos ensurdecedores ela mal tivesse ouvido as palavras que ele disse, mesmo estando tão perto dele. Seu retorno causou um feriado improvisado, e vários de seus soldados se aproximaram, e formaram uma escolta igualmente improvisada de cada lado do trio enquanto ela voltava para a mansão do governador, e acenava para as pessoas enquanto caminhava. Tudo isso combina com você. Cezê disse, mas Neia ignorou sem palavras. A propósito, há um convidado aqui para vê-la. Bem, talvez convidado não seja a palavra certa. Disse Tinamok, corrigindo-se enquanto caminhavam. Quem é esse? Neia perguntou enquanto eles avançavam pela cidade. Rainha Calca. Ele disse, e Neia olhou para ele surpresa. A rainha está aqui? Ela nem sequer tentou disfarçar o choque. Ela não sabe que estamos enfrentando um cerco. Ela perguntou. É por isso que ela está aqui, ela quer confrontar remédios ela mesma, aparentemente ela teve uma reunião com o rei feiticeiro e... Bem, por que você simplesmente não deixa ela contar? Ele disse, e passou a mão pelo cabelo, agora ele estava mais grisalho do que antes, o estresse o envelheceu um pouco, isso estava claro. As ruas estavam repletas de apoiantes, e para seu grande conforto, a maioria deles estava fortemente armada, muitos tinham o bronzeado profundo dos camponeses, levando-a a concluir que muitas aldeias tinham sido abandonadas em antecipação à chegada de remédios custódio, o que sem dúvida significava que eles agora tinham amplas forças de mortos-vivos para ajudar a travar a batalha que estava por vir. Temos mais informações sobre quando? Neia perguntou quando começaram a subir os degraus da mansão. Ele não precisava que ela esclarecesse, só poderia haver uma coisa que merecesse essa pergunta. Os exércitos combinados de remédios e da teocracia Slane estarão aqui talvez em uma semana, pensamos que eles chegariam muito mais cedo, mas ela está aproveitando o tempo para queimar aldeias, caçar hereges, e francamente, suspeitamos de algo pior. Eles foram submetidos a ataques constantes de camponeses,
e paladinos vermelhos, e outros do nosso lado trabalhando no campo para retardá-la, eles também pararam por um dia para enviar vários milhares de seus próprios homens de volta ao sul, provavelmente para Prate com Gustave Montagny. Ele está fazendo uma bagunça maravilhosa lá embaixo com eles. De acordo com os relatórios que chegaram logo depois que você saiu. Isso atraiu um sorriso sádico ao rosto de Neia, que era como um vento frio sobre ele, mas quando a porta do prédio se abriu, ele desapareceu, e ele tentou afastá-lo enquanto seus próprios nervos estavam em ação. Eles caminharam em um silêncio amigável pelo corredor até onde a rainha Calca os esperava, e ele descobriu que estava tendo mais dificuldade do que o esperado para afastar o arrepio que sentia. Algo errado? Neia perguntou ao sentir a tensão em seu amigo e colega. Tinamok não olhou para ela por vários passos, e então parou. Ela continuou por apenas um passo antes de perceber o que ele tinha feito, então ela parou também. Você está diferente. Ele disse suavemente. Eu sei. Ela respondeu enquanto cruzava os braços na frente dele. Você também estaria, se tivesse que fazer como eu fiz. Tinamok estendeu a mão, e tocou o braço dela suavemente. Neia olhou para ele, e então olhou nos olhos dele. Ele encontrou o olhar dela. Neia, estou com você, estou dizendo isso porque me importo, você está comandando sozinha, e sendo, o que ninguém pode, e você está negligenciando sua própria alma ao longo do caminho. Não se perca em suas crenças, e não se perca em velhas batalhas, você é minha amiga, minha camarada. Eu simplesmente quero que você fique bem. O rosto de Neia estava duro quando ele a tocou, mas suavizou-se um pouco enquanto ele falava, e a voz dela era tão suave quanto a dele quando ela disse: Acho que nunca ficarei bem de verdade. Apenas não volte. Ela deu-lhe um sorriso amargo. Quando penso em quem eu era, feliz, ingênua, e totalmente mais jovem, e mais tola, me pergunto como cheguei aqui. Você não sabe o quão perto cheguei de ultrapassar o limite, como ela fez. Neia disse enquanto as palavras saíam dela em uma torrente de dor. Ela não precisava dizer quem ela era, o terrível paladino vindo atrás de todos eles nunca estava longe de suas mentes. Já estou perdida, e só conheço uma direção a seguir, seguir em frente. Ela disse suavemente. O que há no final disso? Ele perguntou, aproximando-se dela. Sua proximidade poderia ter sido desconfortável, se não houvesse uma longa associação, e dificuldades compartilhadas entre os dois, mas houve, então ela permaneceu à vontade. Eu não sei. Eu acho, um mundo melhor. Isso dá ao meu Deus o lugar que ele merece, se eu tiver sorte. Talvez eu consiga um lugar com Scanna, e me estabeleça, pequenos sonhos, mas quem pode dizer, podemos não sobreviver a isso. Você sabe, para me preparar para meu tempo com você, treinei em Nazarick. Ela disse, e ele assentiu levemente. Eu me lembro. Ele disse. Enquanto estive lá, tive um momento de leitura recreativa, e peguei um livro. Nele havia uma história sobre um homem e uma mulher. Eles viviam num jardim, nus, inocentes, ignorantes, cuidados por um Deus. Uma cobra apareceu, e ofereceu à mulher uma fruta que lhe deu conhecimento do bem e do mal. Ela comeu, deu um pouco para seu companheiro, e eles tiveram que sair do jardim, e sair para lutar no mundo. Alguns dos outros escritos tratavam ela, e ele como malfeitores. Mas enquanto lia isso, o que eu estava pensando era em crescer, e envelhecer. Eu sei, sou jovem comparada a você, mas veja as coisas que estou tendo que enfrentar. Nessa história, vi como uma lição que você nunca pode realmente voltar a ser quem você era. Perdi algumas coisas, mudei, mas estou tentando não perder o que quero ser ao longo do caminho. Eu tenho um trabalho a fazer, e sou a única que pode fazê-lo agora. Se houvesse outra pessoa, tenho certeza que o rei feiticeiro já teria me substituído depois de Vemark. Seu corpo tremeu involuntariamente à menção da cidade morta. Cesê estendeu a mão, e pegou a mão dela silenciosamente. Foi um gesto simples, mas o pequeno aperto que ela deu ajudou Neia a recuperar a compostura. Desculpe. Tinamok disse. Não quero trazer à tona o que é desagradável, só estou preocupado com você. Eu sei que você odeia remédios, mas o sadismo é apenas. Não é a Neia que eu conheço, respeito, e com quem me importo. Não se perca em seu ódio. Ele disse, e sorriu tão calorosamente quanto pôde. Meu ódio morrerá com ela, e enquanto eu tiver todos vocês para me ajudar, sempre serei capaz de me afastar do abismo. Ela disse, depois balançou a cabeça vigorosamente. Vamos,
Tenho uma rainha para conhecer. Ela disse enquanto sua voz recuperava a compostura. Eles voltaram a andar pelo corredor, e poucos minutos depois chegaram ao grande gabinete do governador da cidade. Neia fez uma careta ao se lembrar do lugar quando chegou. O homem que o ocupava estava gravado em sua memória. Derrubá-lo foi gratificante, derrubar remédio seria uma bênção. As portas se abriram, e Neia encontrou a rainha Calca parada ali esperando por ela. Nem Tinamok nem Cese a seguiram. Vamos deixar vocês duas conversando em particular por enquanto. Tinamok disse, sentindo o desejo da rainha, e fechou as portas, e permaneceu no corredor com a empregada demônio. Neia não piscou com isso, ela simplesmente caminhou o resto do caminho, e parou alguns metros na frente da rainha. Neia Baraja, é bom ver você de novo. Calca disse gentilmente. Neia não dobrou os joelhos para a rainha, Calca sabia que era melhor não esperar por isso, só havia um para quem ela se ajoelharia agora. Vossa Majestade. Neia respondeu. Estou feliz que você esteja bem, mas estamos em uma situação difícil aqui, ou melhor, estamos prestes a estar. A rainha Calca acenou com a cabeça. Eu sei, é exatamente por isso que estou aqui. Quero acalmar remédio se puder, ela sempre foi leal a mim, e aos meus ideais, talvez ela me escute, talvez ela perceba que ela foi longe demais, talvez eu possa parar com isso. Ou ela vai te matar porque ela ficou completamente louca. Neia disse com algum pesar em sua voz. Sua Majestade, ela se tornou uma assassina, seu senso de justiça a perverteu além de qualquer razão. Uma razão pela qual ela desacelerou sua marcha é porque ela de alguma forma conseguiu uma cópia dos horários para os paladinos vermelhos, e sacerdotes acorrentados, e começou a caçá-los. Pelo que ouvi, ela está literalmente queimando pessoas vivas como hereges à noite. Sua mão direita é uma mulher chamada Yuri, que desenvolveu uma reputação de ser cúmplice de sua crueldade, e os paladinos que ela ainda tem com ela são além de fanáticos. O rosto de Calca empalideceu, ela sentiu os joelhos fraquejarem, ela caminhou lentamente até uma cadeira, e sentou-se, acomodando-se e segurando-se nos braços. Como não previ que isso aconteceria? Como pude ter falhado de tantas maneiras na orientação do meu país? Sua Majestade, você falhou porque muitas pessoas falharam. Eu também não esperava, eu a admirei uma vez. Gustave Montaigne arriscou tudo por ela, e ninguém poderia saber como a influência da teocracia havia permeado o Sul. Tudo pode ficar claro em retrospectiva, mas ninguém poderia saber nada do que estava por vir naquele momento. Em retrospectiva, os sinais estavam lá, apenas não sabíamos como lê-los. Bem, isso não vai acontecer de novo. A rainha Calca disse ferozmente. Quando tudo isso acabar. Quero que você seja a primeira a saber, vou oferecer meu país ao rei feiticeiro. Continuarei como governadora. Se ele me aceitar depois de tudo isso, e nós seremos uma província de seu país. Já o vi em sua nobreza, no cuidado que exerce com seu povo, dando passos por eles que nunca imaginei, ele merece o trono que tem. Calca disse, cuidadosamente deixando de admitir o que ela havia testemunhado entre o rei feiticeiro, e Neia Baraja no que deveria ser um momento privado. Uma província. Não um estado vassalo. Neia perguntou surpresa. Sim. Os maiores benefícios para o povo virão disso, e além disso, confio nele para governar bem. Ela disse com uma voz confiante, mas ainda pequena. Você vai se converter à nossa fé então, aceitá-lo como Deus? Neia perguntou séria, falando com a força evangélica de sua profissão. Calca acenou com a cabeça. Eu li o livro dele, ele merece aceitação. Aceitarei sua religião como minha. Seu Deus será meu Deus, meu povo será seu povo, minha nação, sua nação. A expressão facial de Neia era igualmente orgulhosa e aprovadora. Você é uma rainha mais sábia do que acredita, Sua Majestade. Ficarei honrada em colocá-la no trono novamente. O rei feiticeiro já sabe sua intenção pelos seus próprios lábios. Ela perguntou. A rainha balançou a cabeça. Ele não sabe. Vou informá-lo depois que a vitória for clara, quero contar a ele ao mesmo tempo que conto ao rei Astraca. Ela disse, dando um sorriso um tanto vingativo para Neia ao dizer isso. Não consigo pensar em nenhum momento melhor. Neia disse com uma expressão satisfeita no rosto. Chega disso por enquanto, o que você vai fazer a seguir? Ela perguntou a Neia com a voz incerta de alguém que nunca comandou soldados antes. Sua Majestade gostaria de ver? Neia perguntou. Eu poderia.
Ela disse com um sorriso caloroso. Neia foi, e abriu a porta, e virou-se para um dos guardas parados do lado de fora. Soldado, vá para o quartel reservado para os Vines, e os mineiros de sangue, e instrua-os a se reunirem no campo em frente à cidade em 2 horas, armados, e prontos para partir. Ele saiu rapidamente para seguir as instruções dela, e ela tocou Tinamok e Cese nos ombros. Obrigada a ambos por tudo, tenho algumas coisas que preciso fazer, mas vocês ganharam algum tempo para si mesmos. O rosto de Tinamok de repente parecia muito cansado, e ele deu a ela um sorriso fraco. Obrigado, vou aceitar isso. Ele disse, e se levantou, apertou a mão dela vigorosamente, e foi embora. Cese, no entanto, balançou a cabeça. Eu protejo você. Neia estava prestes a objetar, e então soltou um suspiro pesado, não adiantaria nada. Em vez disso, ela bufou. Sempre posso contar com você. Sempre. Cese disse com uma voz neutra que, com longa exposição, Neia poderia detectar o afeto que estava abaixo da superfície. Calca sentiu a determinação férrea da donzela demônio, e seguiu silenciosamente atrás. Neia as conduziu de volta à entrada da cidade. O feriado improvisado havia se tornado um festival de vitória. Em algum nível Neia sentiu que eles deveriam estar se preparando para o cerco, mas enquanto ela considerava o assunto, elevar o moral antes de uma luta também era importante, então ela deixou passar, e finalmente chegou ao seu destino. Subiu as escadas da torre à esquerda do portão. O som da celebração ecoou nas paredes enquanto ela subia a escada circular, mas à medida que subia mais alto, seus passos se tornavam cada vez mais pronunciados até chegar ao topo da parede. Ela foi até o centro, por cima do portão, e esperou. Elfos e humanos começaram a aparecer por baixo, e formaram fileiras do lado de fora. Não faz muito tempo, Neia disse enquanto Calca e Cese assumiam posições de cada lado dela. Todos aqueles que você vê. Ela apontou para as fileiras reunidas. Eram escravos em Vemark, humanos e elfos recalcitrantes foram forçados a trabalhar até a morte nas minas. O resto dos elfos, homens e mulheres, eram escravos na cidade. Os da esquerda, os que são todos elfos, eram os Vines, uma rede subterrânea de comunicação de elfos dentro da cidade que passavam informações. Com alguma ajuda, eles formaram um núcleo de resistência que eu ajudei a escapar do inferno que era Vemark. E eu estraguei tudo, e matei muitos deles. Mesmo assim, eles me seguem, talvez mais porque querem uma chance de vingança do que qualquer outra coisa. Neia disse com uma voz de orgulho que gradualmente se tornou amarga, e cheia de dor quando ela mencionou seu fracasso. Aqueles do outro lado, que são humanos e elfos, são os mineiros de sangue, eles eram a força de trabalho duro, um dos meus resgates bem-sucedidos, em grande parte porque Remédios é um idiota que passou dias com os mortos na cidade em vez de me perseguir. Eles estavam todos em péssimas condições, mental e fisicamente, mas a comida, e algum tratamento, e a chance de revidar, os deixaram afiados até o fio da navalha. Neia disse com mais entusiasmo enquanto explicava tudo para a rainha Calca. Incrível! Calca disse, sem esclarecer o que exatamente a surpreendeu. Gradualmente, as fileiras foram preenchidas, e formadas, e eventualmente, Neia estimou que todos haviam se reunido. Soldados! Atenção! Ela gritou, e como um só, seus pés se juntaram, e suas costas ficaram retas como uma vareta. Prarte está à beira de um grande perigo, e muitos estão em sua defesa. Você, entretanto, tem uma tarefa especial pela frente. Neia gritou, colocando o poder em sua voz que reverberou em suas almas. Você lutará contra aqueles que o escravizaram, aqueles que abusaram de você, e aqueles que fariam isso novamente se você lhes desse uma chance. Você lhes dará essa chance? Ela perguntou em voz alta. Nunca. Um coro uniforme a respondeu. Eu não quero que vocês lutem em batalhas campais, eu quero que vocês lutem como bandidos. Ataque-os, retarde-os, eroda-os. Esgote-os. Faça-os odiar cada passo à frente, faça-os pagar com seu sangue por cada marca de arranhão em suas botas. Lute em pequenos bandos, afaste-os de seus sonhos à noite, e transforme seus dias em pesadelos. Saiba que cada hora que você os atrasa nos dá 1 hora a mais para fazer espadas e flechas, 1 hora a mais para treinar mais os outros para a luta que enfrentamos, e mais 1 hora para obter ajuda para nos encontrar. Seu objetivo não é morrer gloriosamente por nossa causa.
Seu objetivo é forçá-los a morrer por sua causa. Aplausos soaram. Neia, 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 Neia. Ao ouvir seu nome ser chamado, uma vergonha permanente por ter falhado com eles antes surgiu, mas ela escondeu isso em sua voz ao dizer: vá, requisite suprimentos para 5 dias por espada, depois saia em esquadrões, e vá virar a Estrada Vermelha. Calca observou enquanto Neia falava, e a aura de sombras, e um peso pesado pareciam exalar da papa ao lado dela. Era desconcertante, mas ela parecia inspirar aqueles que comandava, e a formação de vários milhares se dividiu em elementos do tamanho de um esquadrão, e enviou representantes de volta à cidade para obter o que precisavam de vários contramestres, enquanto o resto esperava do lado de fora. Neia não saiu de sua posição, nem mesmo indicou que poderia fazê-lo, ela simplesmente ficou parada, e observou. Você vai ficar aqui? Calca perguntou curiosa. Você não terminou? Ela perguntou mais. Neia não olhou em sua direção quando respondeu com firmeza. Vou ficar parada, e observar. Muitos dos que partirem hoje não voltarão para cá. Esta pode não ser uma missão suicida, mas é uma sentença de morte para muitos. Eu posso dar a ordem, tenho que pelo menos prestar-lhes o respeito de ficar para vê-los morrer. Devo isso a eles. Sua voz estava tensa, como se estivesse segurando um peso pesado, e Calca ficou em silêncio. Nenhuma resposta foi necessária, em vez disso sua resposta foi na forma de ação. Ela permaneceu onde estava, parada ao lado de Neia enquanto homens e elfos moviam-se para fora com carrinhos cheios de equipamentos para distribuir aos seus companheiros. E os esquadrões se separaram com apertos de mão e votos de felicidades. Não poucos prestaram uma saudação adicional de coração a Neia nas muralhas antes de virarem as costas e irem embora juntos. Estrada para Alburns. Os dias e as noites foram ruins para o rei Astraca. Ele correu, se escondeu, roubou cavalos para substituir aquele que montou quase até a morte, conseguiu matar alguns perseguidores pelo caminho, mas foi uma coisa limitada. Seu estranho estilo de luta significava que era apenas a vantagem de uma vida inteira de treinamento, desespero bruto, e emboscadas ocasionais que o acompanhavam durante os encontros. Finalmente, ele voltou para a capital, e entrou sem alarde. Quando chegou ao palácio, os guardas que o serviam quase nem reconheceram seu rosto. Estava desgastado, sujo, abatido, e francamente, restava um pouco de medo nele. Eles o escoltaram para dentro, prepararam o banho, reuniram seu conselho, e em poucas horas, ele estava explicando o que havia de errado. Foi então que ele descobriu que, embora ainda estivessem elaborando listas de vítimas, algo em torno de 20% de seu exército havia sobrevivido e escapado. Eles estavam voltando, e ainda estavam chegando. Outros antigos leais aos deuses estavam se reunindo desde sua partida, mas a maior parte da luta ocorreu na forma de ações de pequenos grupos entre bandos de camponeses de diferentes aldeias, ou cidades contra cidades. Seu apoio, no entanto, claramente não era tão forte no norte como ele esperava. Os mercenários, no entanto, eram abundantes, embora os aventureiros sob o comando do rei feiticeiro, que patrulhavam contra ameaças aos civis, fizessem pouco trabalho com aqueles que encontravam em sua maioria. Precisamos reverter isso. Rei Astraca disse com raiva. E o que Sua Majestade sugere? Um de seus conselheiros perguntou. Uma vitória, uma grande vitória, que quebra o espírito de resistência no norte. Ele disse. Ou pelo menos uma que cause tantos danos que eles não se sintam mais invencíveis. Ele disse, e bateu com o punho na mesa. Majestade, histórias sobre o dragão em Kazaga, e os. Ele engoliu em seco. Cavaleiros de dragão, que pegaram seu exército na retaguarda de surpresa estão por toda parte. O que você propõe fazer para mudar isso? Ele perguntou. Tínhamos poucos lançadores de magia para lidar com essa ameaça, e não sabíamos que ela existia na época. Ele disse. No entanto, há um lugar onde esse não será o caso, uma vitória que eliminará a maior ameaça ao meu governo, e potencialmente minará esta nova religião. Ele disse com um sorriso crescente. Majestade. Eles disseram curiosamente. Onde eu deveria ter ido em primeiro lugar? Ele disse. Quando meus soldados estiverem reunidos novamente, marcharei sobre Prarte, e me juntarei a Remédios, e a Teocracia Slane. Houve expressões entusiasmadas ao redor da mesa, que lhe disseram que concordavam que esta era uma ideia muito, muito boa.